Shalom a todos. Vamos começar mais uma Parashá Terumá. Antes de tudo eu quero pedir que vocês continuem comentando, que assim o canal vai tendo mais de visibilidade. Parashá Terumá está em Êxodo 25, versículo 1 ao capítulo 27, versículo 19. E Terumá significa oferta ou oferenda, como está escrito na minha Bíblia hebraica. Então, em hebraico diz assim: Vaidaber Hashem el Moshe lemor. Daber el bnei Israel veikru li terumá. E o Eterno falou a Moisés dizendo: Fala aos filhos de Israel que dediquem para mim uma oferenda. Lembrando que esses são estudos do rabino Ruben Threadbrooks. A Parashá Terumá contém as instruções para construir o tabernáculo. Moisés convoca o povo a trazer materiais. Em seguida, ordena a construção do Mishkan, que é o tabernáculo. A arca para abrigar os 10 mandamentos, a mesa para os pães, a menorá. As coberturas sobre o tabernáculo, a estrutura dele e o altar para as ofertas, as oferendas. A estrutura do pátio ao redor do tabernáculo. Esse é o tema dessa curta Parashá. Primeiro, aliás, Moisés é instruído a dizer ao povo para trazer doações de materiais: ouro, prata, cobre, tecido, peles de animais, óleo, incenso e joias. O Eterno diz: Façam para mim um santuário e eu habitarei no meio deles. Façam uma arca, madeira revestida de ouro, varas para carregá-la. E coloque na arca as tábuas que eu darei a você. A palavra Mishkan significa um lugar para habitar. E por mais radical que isto soe, Deus nos ordena a construir para Ele uma morada neste mundo, um lugar para habitar neste mundo. Como o Eterno, o Infinito, habita na Terra, isso é um assunto para os filósofos. Mas ele, ou Shekhinah, ela, habita no nosso meio. E esta ordem de criar um lugar para ele habitar é o passo final da descida de Deus ao nosso mundo, pois a Torá é a história de Deus se aproximando do homem. Quando observamos, em linhas gerais, as principais histórias da Torá, vemos a história da descida gradual do Eterno aproximando-se cada vez mais do homem. Começa com a criação do mundo e a criação do homem à sua imagem. Isso por si só já é uma expressão de amor. Por quê? O mestre do universo escolheria criar um ser à sua imagem. Parece, sem querer ser clichê, que ele deseja um amigo, um parceiro, um compromisso. Ele inicia contato com Adão e Eva, abençoando-os e dando-lhes ordens. Interage com Caim, com Noé, chegando a se comprometer, após o dilúvio, a nunca mais destruir o mundo, uma declaração de compromisso com a humanidade, apesar das nossas falhas. E num gesto ainda mais dramático, ele inicia contato com Abraão, prometendo-lhe a terra, estendendo sua mão para Abraão, puxando-o para mais perto de si. No Egito, a interação muda. Até então, Deus se mantinha distante, interagindo, prometendo, mas deixando o homem vagar neste mundo. No Egito, tudo muda. Ele intervém, manipula a natureza para redimir o povo do Egito, chegando a dividir o Mar Vermelho. Ele foi muito além do que simplesmente falar com o homem. Agora ele está se envolvendo com o nosso mundo, colocando seus braços ao redor do seu povo. Finalmente, o Sinai.
o Eterno desce sobre a montanha e fala com todo o povo. Tudo isso é um processo, passo a passo, de descida a este mundo. Um lugar para habitar consistentemente na terra, não apenas esporadicamente. É o próximo passo natural. Essa descida agora não é meramente esporádica, é permanente. Segunda aliá. Cubra a arca com uma tampa de ouro, da qual sairão 2 anjos frente a frente com as asas estendidas. Ali me encontrarei e falarei com você do meio dos anjos que estão sobre a arca. Faça uma mesa de madeira revestida de ouro com varas para carregá-la. Ali ficarão os Lechem Apanim, os pães da presença, que na Bíblia cristã está traduzida por pães da propiciação. Os pães da presença receberam este nome porque ficavam permanentemente diante da face de Deus, o Kodesh HaKodashim, o Santo dos Santos, dentro do tabernáculo. Panim é rosto. A arca é o lugar das tábuas dos 10 mandamentos. Essas tábuas são uma lembrança, uma representação da descida monumental do Eterno à montanha. As tábuas não são tanto um registro das mitzvot, dos mandamentos específicos, mas sim um registro do significado daquele momento. A descida do Eterno para falar com o homem, agora gravada em pedra como uma lembrança daquele momento. E para enfatizar que é a presença de Deus que é representada pelas tábuas na arca, a tampa apresenta 2 anjos com as asas estendidas. Sabemos, por livros posteriores do Tanar, que é como nós chamamos a nossa Bíblia, de Isaías e da visão do 1º capítulo de Ezequiel, que o Eterno é representado rodeado por anjos alados. Assim, a arca com os anjos alados no topo representa a presença de Deus. Este é o lugar onde ele habita. O Santo dos Santos, onde está a arca, será colocada e como a sua câmara interior é um lugar privado. Terceira aliá. Faça uma menorá de ouro maciço, o candelabro, decorada com taças, botões e flores com 7 braços. Faça-o no formato que você viu no Sinai. Faça cortinas tecidas de chelet, não tem tradução para isso, roxas e vermelhas com querubins para cobrir todo o tabernáculo. Estas devem servir tanto de teto quanto de cobertura para as laterais da edificação. Elas devem ser feitas em seções que serão depois reunidas. E sobre isso faça cortinas de pele de cabra e por cima disso tudo uma cobertura de peles de carneiro vermelha e tarraxa. Tanto a mesa com o pão quanto a menorá serão colocadas fora do Santo dos Santos. Embora não mencionado aqui, ali também será colocado o altar de incenso. Alguém poderia achar que essa é uma casa minimalista. Os aposentos privados internos, que é o Santo dos Santos, e a câmara externa com uma luz e uma mesa com comida e o incenso. Esses 3 itens abrangem nossos sentidos: visão, paladar, olfato. Menorá para a luz, visão. A mesa com pão, paladar. O incenso, olfato. O tabernáculo consiste nessas 2 áreas, o Santo dos Santos e a área externa. Essas 2 áreas são cobertas por 3 camadas de tecidos. Esses tecidos formam o teto da estrutura. O primeiro conjunto de tecidos é feito de lã colorida, tecida com um desenho de anjos. Essas múltiplas cortinas são drapeadas desde o chão, de um lado da estrutura, subindo até o teto e descendo do outro lado, chegando quase até o chão. O segundo conjunto de cortinas é feito de pelo de cabra.
Essas eram colocadas sobre as primeiras, cobrindo-as completamente e chegando mais perto do chão. O primeiro conjunto de cortinas, lindamente tecido, não era visível para quem estava do lado de fora do tabernáculo. Elas só eram vistas pelos Kohanim, pelos sacerdotes, que entravam lá. O terceiro conjunto de cortinas de couro ou pele ficava sobre a parte superior das cortinas de pelo preto de cabra. Essas cortinas criavam um ambiente de natureza privada, reservada do tabernáculo. Quarta aliá. Faça painéis de madeira revestidos de ouro que serão encaixados em suportes de prata. A série de painéis revestidos de ouro terá 30 amot, ou côvados, no total ao longo das laterais. Uma extremidade terá 10 amot desses painéis. A série de painéis revestidos de couro terá 30 amot no total. Desculpa, está repetindo. Mais adiante, o rabino Threadbrooks vai explicar sobre essas medidas. Os Kohanim, os sacerdotes, tinham permissão para entrar neste tabernáculo. Eles viam as paredes de ouro e, olhando para cima, viam a cortina colorida tecida com desenho de anjos. Quinta aliá. Faça uma cortina de lã colorida tecida com desenho de anjos. Esta dividirá o Santo dos Santos da área externa. A arca ficará no Santo dos Santos. A mesa e a menorá ficarão fora da cortina. A entrada no lado oposto dessa construção, em relação ao Santo dos Santos, terá uma cortina tecida, servindo como parede. A Arca da Aliança não será visível aos sacerdotes. Ela estará escondida atrás de uma cortina colorida tecida com um desenho de anjos. Eles podiam ver a menorá e a mesa com os pães, bem como o altar de incenso, que ainda não foi descrito. Essa cortina é feita de lã colorida, tecida com um padrão de querubins ou anjos. Esse mesmo desenho de lã tecida com querubins ou anjos é encontrado 3 vezes. A cortina em frente ao Santo dos Santos, a cortina pendurada na entrada do tabernáculo e as cortinas ou drapeados que cobrem todo o tabernáculo, visíveis do exterior. Como eram esses querubins no desenho? O Talmud diz que a cobertura de todo o tabernáculo e a cortina na frente ao Santo dos Santos tinham um desenho diferente em cada um dos 2 lados da cortina. De um lado, havia um anjo alado que se parecia com uma águia. Do outro, um anjo alado que se parecia com um leão. A cortina que ficava na entrada do tabernáculo tinha apenas o desenho de um anjo em forma de leão em ambos os lados. Esses múltiplos desenhos de anjos reforçam a representação do Eterno rodeado de anjos. Sexta aliá. Faça um altar de 5 amot quadrados com chifres nos cantos revestidos de cobre. Todos os utensílios, as panelas, as pás, as frigideiras ou as espivitadeiras e garfos serão de cobre. Varas de madeira revestidas de cobre são colocadas em anéis para transportar o altar. Um amá, ou um côvado, é a distância do cotovelo até a ponta dos dedos, o que seria cerca de meio metro. 5 amot equivaleriam a 2,5 metros por 2,5 metros. Este altar é consideravelmente maior do que qualquer outro objeto do tabernáculo. O tabernáculo possui então 2 seções, uma coberta e outra aberta. A seção interna, coberta, abriga a menorá, a mesa, o altar de incenso e o Santo dos Santos na arca. Em frente a esta câmara coberta há um grande pátio descrito na próxima aliá. É aqui que o grande altar é colocado. Enquanto o edifício do tabernáculo era totalmente coberto, este altar e a área do pátio são abertos para o céu. Sétima aliá. Façam cortinas de linho branco fino para o pátio que circunda o tabernáculo.
As cortinas devem ser penduradas em varas. O pátio deve ter 100 amot de comprimento e 50 amot de largura. Vocês entenderam que amot é o plural de amá, e amá é côvado. A cortina na entrada do pátio será de lã colorida retorcida. As cortinas de linho branco, abertas para o céu, poderão dar a sensação de nuvem do céu. A luz da menorá e a fumaça do incenso poderiam invocar o fogo e a fumaça do Monte Sinai. E a estrutura dupla, com a seção interna e a externa, poderia evocar a cena do Monte Sinai, o povo à distância e Moisés mais perto. Assim, o tabernáculo é a morada da Shekhinah, que habita no nosso meio, assim como sua manifestação no Monte Sinai. E como no Sinai, o Santo dos Santos interno é restrito a apenas um homem. No Sinai era Moisés, na montanha. No tabernáculo é o Cohen Gadol, o sumo sacerdote em Yom Kippur. A área externa com a menorá é restrita aos Kohanim, os sacerdotes, e a área externa é para o povo. Como no Sinai, o povo permanece à distância. E como no Sinai, onde o povo se distanciou por medo do encontro com o Eterno, aqui também as cortinas dividem as áreas para que as pessoas mantenham uma distância segura. Essa estrutura comunica que, embora nos alegremos com a noção de um lugar terreno, de contato entre o homem e o eterno, também recuamos diante da sua transcendência. Essa tensão é transmitida por coberturas, uma forma simbólica de transmitir uma mensagem da experiência sublime, misteriosa, oculta e inefável do contato divino com o terreno. Shavua Tov.